Bom dia, todos bem? Sim? Bom, é uma alegria estar aqui nessa casa. Eu vim aqui quando a gente veio, né, para chegar com a Cícia aqui, foi uma alegria. Eu também, as casas pequenas tocam muito fundo no meu coração, porque eu acho que é assim que se começa um núcleo. E esse organizado, obstinado em espalhar a luz. O Renato falou que, de uma certa forma, essa casa também vem do Amor e Caridade, mas eu também acho que ela vem em grande parte do Plenitude, que também é uma semente do Amor e Caridade, né? Você vê que tem casas que elas têm no caminho essa generosidade, né? De formando trabalhadores e informando trabalhadores, possibilitando que outras casas, outros pontos de luz possam surgir nas nossas redondezas, porque há necessidade, há carência, né? Nós estamos aqui para isso, para continuarmos essa jornada de aprendizado. E quanto mais nós tivermos lugares de luz que possam, com muita generosidade e caridade, falar da palavra de Jesus, mais corações nós alcançaremos. Eu estou bastante emocionada de vir aqui hoje. Realmente nós temos, eu também concordo que os amigos a gente escolhe, né? E essa família, todos aqui, fazem parte dessa jornada. Considero todos vocês grandes amigos, porque os escolhemos para estarmos juntos e também trabalharmos juntos. Queria parabenizar essa casa que levou tantas pessoas para o evento do dia 17, tantos trabalhadores com um sorriso no rosto, com boa vontade, com bom ânimo, porque eu acho que isso faz toda a diferença. É o nosso exemplo, né? O exemplo sempre arrasta muito mais. Então, parabéns pelos esforços, parabéns por terem se mobilizado da melhor maneira possível. Eu diria que quase 50% dos trabalhadores dessa casa, né, desse grupo aqui, estavam como trabalhadores. Vocês gostaram da experiência? Foi gostoso? Então, preparem-se, né, porque no dia 23 de agosto, save the date, teremos outro encontro no mesmo lugar, no mesmo bate-horário, provavelmente. E será uma alegria trabalharmos de novo juntos. A gente vai sempre corrigindo a rota, né, no que se fizer necessário. Ontem a gente teve uma reunião de avaliação, foi muito boa, no sentido de que a gente percebe que as pessoas saíram de lá felizes, né? Claro que a gente sabe que nos bastidores sempre há espaço para melhoria, e há realmente. E realmente colocar 4 casas num intuito único, né, convergindo, é sempre um desafio, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm propostas um pouco diferentes, porém a gente aposta que Jesus é o maior unificador das almas, né, e que o exemplo dele arrasta os nossos corações. Então hoje, amanhã, daqui a um século, daqui a 30 encarnações, a gente não sabe, mas a gente sabe que a gente tem que continuar e persistir nesse caminho, que é o caminho do bem e do amor. Eu gostaria das reflexões dessa manhã, elas falam bem fundo no meu coração, porque falam da minha vida, do meu cotidiano, da minha infância, que é as sementes e o terreno, né? Eu cresci numa fazenda. E eu fiz o estudo pensando muito na minha família, por parte do meu pai, que trabalhava com arroz, plantação de arroz, né? E eu trago, assim, exemplos mais da minha vida, do meu cotidiano, que é para a gente ter essa referência, assim, no nosso dia a dia mesmo, para nós trazermos esses exemplos para a nossa realidade, né? É muito importante lembrar que essa parábola do semeador, ela está em Marcos, Mateus e Lucas. Ela não está passando, é assim. É aqui? O mouse está bem companheiro para cá. Ele está indo para a TV do lado. Ah, tá. Chegou? Ah, pronto. Perfeito. Não, imagina. Que lindo esse computador. Então, essa parábola está em Marcos, Mateus e Lucas. É muito importante que a gente lembre, vamos pensar juntos, nós estamos em 2025. A agricultura hoje tem um propósito, né? Ela é extremamente tecnológica, né? Você vê as colheitadeiras hoje e você percebe como a tecnologia chegou em todos os lugares, e é por isso que os países produzem tantos grãos. O Brasil ainda continua suplantando todos os outros países, né, em matéria de grãos. E naquela época, quando Jesus sentava com todos
para conversar e, através de parábolas, trazer esses elementos da natureza, que era o cotidiano deles, né? Era a agricultura, era os animais e, à noite, as sinagogas. Quando eles se reuniam, ele trazia esses elementos do cotidiano para que eles tivessem essa referência muito clara na cabeça deles. Só que a agricultura no tempo de Jesus era assim. E depois que eles faziam a colheita, que aquela terra estava toda revolta, né? Pisada pelos animais, pelas ferramentas que eles usavam, que eram bem precárias naquela época, eles passavam uma espécie de... essa terra toda revolta, eles passavam e jogavam as sementes, aleatoriamente. Depois, eles vinham com uma espécie de arado e aravam a terra. Então, era o caminho inverso. Hoje, nós preparamos o terreno, Oi, tudo bem? Nós preparamos o terreno, nós nos certificamos que o pH, que os nutrientes daquela terra estão bons para um bom plantio, né? Para uma boa colheita no futuro. Naquela época de Jesus, não. Eles jogavam as sementes, passavam o arado, então aquilo revolvia a terra ainda mais. Então é muito importante que a gente lembre que essas sementes, elas não tinham um aproveitamento bom naquela época. E esse terreno à beira do caminho é aquela parte onde o arado não tinha passado, onde as sementes não tinham como penetrar na terra sozinhas. Então é muito importante que a gente lembre disso. Lá na parábola, Jesus deixa muito claro, e ele explicou muito bem essa parábola, disse que os elementos, que era muito importante que a gente entendesse que não faltariam elementos para que a nossa plantação fosse boa. Que as sementes, os emissários de Jesus, todos os profetas que tivemos no Velho Testamento, todas as pessoas que fizeram a diferença no cristianismo, eles vieram como sementes, trazendo luz para que todos nós pudéssemos andar no nosso caminho. Quando a gente conecta isso com a agricultura, quem planta sabe que a chuva, o sol, né, que são extremamente importantes para qualquer plantio, a natureza nos dá. Então esses são elementos implícitos que sempre vão acontecer. As sementes do Evangelho chegam não só para nós espíritas, mas para todos aqueles que acreditam, né, que podemos ser melhores. Então todos os segmentos religiosos buscam essa melhoria íntima para que nós possamos gravitar, né, no amor de Deus. E isso vai ser possível na medida em que nós evoluirmos e nos tornarmos espíritos melhores. Então é muito importante que a gente entenda que os elementos, as sementes, por isso eu falei as sementes e o terreno, porque as sementes vêm de lugares diferentes. A semente pode ser daquela ligação de um amigo querido que numa hora que a gente está com o coração apertado e triste, ele chega e nos consola. A semente pode vir através de um livro como esse, Caminho, Verdade e Vida, tão lindo, que é essa mensagem que o Renato leu, e de tantos outros que Chico Xavier trouxe para a gente através do Espírito de Emmanuel. Pode vir através de uma mensagem no Face ou no Instagram das Casas Espíritas, de uma palestra como aquelas que foram feitas no dia 17. Então, todos esses elementos são sementes. Como nós vamos aproveitar vai depender do momento em que nós estamos, quão receptivos nós estamos para que essas sementes realmente deem frutos no nosso futuro, na nossa vida. E porque muitas vezes a gente ouve, até acha bonito, mas depois aquilo realmente não passa a fazer parte do nosso ser e do nosso cotidiano, né? Então, o convite é que possamos refletir mais a respeito das sementes que temos recebido no nosso cotidiano e qual o aproveitamento que nós estamos fazendo. Então, o que a parábola nos diz é que existem 4 tipos de solo e que cada um deles tem uma gradação de produtividade, né? Uns completamente impermeáveis, e o último que é o nosso objetivo, né? Sede perfeitos, é o que diz o capítulo 17 do Evangelho. Buscando essa perfeição. Quanto mais perfeitos, mais esse solo do nosso coração, do nosso terreno íntimo, vai estar propício a frutificar as sementes do Evangelho que recebemos. Então os elementos implícitos Deus nos dá. A chuva, o sol, os nutrientes, para as plantações da terra. E para o nosso coração nos dá as sementes do Evangelho e todos os ensinamentos. E nós ainda temos a felicidade que no Espiritismo nós temos tantas obras complementares, né? Que podemos estudar, que podemos, no cotidiano mesmo, de manhã, acordar, vou ter uma semente do Evangelho para mim. Pega o seu livro, lê, medita sobre aquela página, não precisa ser uma meditação longa ou uma reflexão sobre aquilo que está sendo lido, porque aquilo vai
acalmar o nosso coração para começar o dia em sintonia com os espíritos bons, né? Com os que realmente querem o nosso crescimento espiritual. Se ao invés disso nós nos conectarmos já pela manhã com a irritabilidade, com a impaciência, né? Com o desânimo pelo mundo que às vezes parece estar caindo aos nossos pés, nós sintonizamos numa outra faixa vibratória. E aí muito provavelmente essa semente não vai germinar, porque ela não tem um terreno fértil no nosso coração. Então as sementes nunca nos faltarão. Não esqueçamos disso. Por isso temos que refletir sobre o terreno íntimo. Então o convite de hoje, a gente tem essa parábola, ela enseja várias análises. Mas hoje eu gostaria realmente de imaginar que esse terreno íntimo é o nosso coração. O coração de cada um de nós, que é diferente, que já passou por situações e coisas que foram nos guiando e foram tratando esse terreno do nosso coração de maneira diferente. Às vezes a mesma situação para um serve de estímulo, né, para passar de fase da vida, e para outro serve como estagnação, né, como ele interpreta aquela circunstância ou aquilo que aconteceu na vida dele. Então, o aproveitamento das sementes é o que a gente fala e depende dos tipos de solo. E o primeiro tipo de solo que Jesus fala lá na nossa parábola é o solo à beira do caminho. Quem aqui já andou em estradinha de terra? Sim, muitos, né? Todos nós viemos do Brasil, então todos nós tivemos essa vivência, digamos assim. Eu tive essa vivência por muitos anos, eu caminhei por muitos anos em estrada de chão. E eu falo para os meus amigos que eu tinha um tênis que na verdade naquela época era quichute, vocês não devem saber porque vocês são muito jovens, e que o quichute até o meio do ano ele tinha sola, depois ele só tinha buracos embaixo. E então a gente dava a minha mãe até mandou uma foto essa semana de uma senhora, porque estava chovendo muito no sul, ela amarrou 2 sacolinhas plásticas no sapatinho para não molhar. E eu lembrei do caminho que a gente fazia para ir para a escola. Então eu saía da fazenda, eu ia até a escola, eu saía cedo, acho que umas 6:30 da manhã, tinha estrela no céu quando eu saía. E voltava por volta de 1:pouco da tarde, que era muito longe, né? E isso, o meio de transporte era as pernas mesmo, não tinha outro meio de transporte. Quando eu tinha sorte, eu tinha carona a cavalo com alguém que estava indo para a cidade, aí eu ia e voltava a cavalo, mas no geral era a pé mesmo. Então esse solo à beira do caminho, ele é aquele solo tão compactado que nem a água penetra. Sabe quando a chuva passa por cima e vai e encosta, que a gente chama na sarjeta, assim, né? Das estradas. Então é aquele terreno do nosso coração que infelizmente ainda não está propício para uma semente boa. Ele fica tão impermeável que ele não aceita. Às vezes você quer falar para o seu amigo uma sugestão, um conselho, um abraço, uma reflexão, e ele não está disposto a ouvir. Muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir os conselhos, as influências, né, dos bons espíritos. Então é aquele solo que nada penetra. E a semente então fica sobre o solo. O que acontece com uma semente que fica sobre o solo? Ela não consegue penetrar, ela nunca vai germinar, né? Então o sol vem, cresta, mata essa semente. Só que todos os terrenos do nosso coração serão um dia férteis. E Deus jamais deixaria que nós passássemos por todas as experiências sem poder usufruir. Então, para cada tipo de terreno íntimo no nosso coração, Deus nos deu ferramentas. A vida vai nos ensinar a usar ele mais adequadamente. Neste caso do solo impermeável, Deus nos deu a mestra sábia que é a dor. Pensemos juntos, se não fossem as dores que passamos na nossa vida, quão diferente nós seríamos. Como as dores servem como um arado que rasga esse terreno impermeável, permite que ele seja movimentado, arejado, que a chuva penetre e as águas possam ali irrigar lentamente. Então a dor e as nossas lágrimas que às vezes vêm e a gente se pergunta por que comigo, são muitas vezes o resultado de equívocos desta encarnação ou de encarnações pretéritas. É fácil a gente, às vezes, dependendo do que é, da circunstância, a gente fala, nossa, se eu tivesse feito assim, talvez eu não estivesse passando por isso. Mas também é muito importante que a gente lembre que eu não estaria passando por isso se não fosse necessário. Que nada é desperdiçado na natureza. Deus, através das suas leis, que é para todos,
faz com que a gente sinta o peso e a necessidade do bem e do amor, de fazer as coisas em prol do nosso crescimento, mas também de todos aqueles que nos cercam. Então as dores vêm como um despertar, né? É aquela chamada de atenção. Quando nós estamos com uma dor aguda ou passando por determinadas dificuldades, nós pegamos todos os conteúdos com sede. A gente quer ler, a gente quer estudar, a gente que realmente quer se transformar, porque a gente quer mudar aquela fase do nosso coração. Então a gente está mais suscetível às inspirações do alto. Mas também pode acontecer que haja revolta e que a gente se feche ainda mais. Então as dores se perpetuam por um tempo mais longo. Então a dor, ela sempre vai ter o seu percurso de acordo com a nossa aceitação. Quanto mais rápido a gente aceita, assimila, tenta reverter aquele quadro e melhorar naquilo que a gente pode, porque nem tudo é possível fazer de uma vez só. E a gente sabe que a gente tem várias oportunidades e várias encarnações para aprender. Então é importante que a gente lembre que a dor que a gente passa hoje é o resultado de equívocos. Sim, às vezes essa dor vem por outras pessoas, né, que a gente não espera muitas vezes. São coisas, reveses que a vida nos mostra o caráter das pessoas, né? Porque às vezes a gente confia e a gente acaba saindo machucado. E às vezes é das pessoas que a gente mais confia, né? As pessoas mais próximas são as que mais nos machucam. Porque são aquelas que a gente não espera. A gente não está armado, a gente não está desprotegido, digamos assim. Mas vamos acreditar que Deus tem um propósito também nessas dores, né? Para fortalecer a nossa fé. Porque veja, toda vez que a gente tem um aprendizado, a vida não é uma escola, então nós estamos aprendendo. Na escola a gente não passa por testes, nós vamos receber um conteúdo dos nossos professores e depois nós vamos passar por uma prova. Qualquer coisa que a gente vai fazer aqui nos Estados Unidos, a gente vai estudar e vai ter que passar por uma prova para fazer a avaliação daquilo que realmente nós absorvemos. Então a vida, ela vai nos dar testemunhos, vai pedir o nosso testemunho. Eles vão querer saber, você aprendeu realmente? Então aqui está um testemunho que você vai passar para você ter certeza de que essa semente realmente entrou no terreno do seu coração e vai dar frutos no futuro. Então a dor é essa mestra que nos convida a refletir, que nos desarma, onde nós buscamos mais elementos de crescimento íntimo e para não passar pela vida sem nenhuma bagagem espiritual de virtudes, porque é importante que nós tenhamos claro, estamos na vida material, e a vida material também é necessária para nós crescermos, aprimorarmos disciplina, método, né? O nosso intelecto é extremamente importante para desenvolver a nossa moral também, mas caminharmos juntos com desenvolvimento moral e espiritual seria o nosso melhor caminho, né? Um caminho de convergência entre termos uma vida material próspera e uma vida espiritual próspera. As duas prósperas, crescendo juntas. Para nós sermos bons cristãos, necessariamente nós não precisamos ser paupérrimos ou passar por dificuldades financeiras. Né? Isso seria até uma hipocrisia, porque a gente sabe que Deus é abundância e a terra é abundante. Então buscarmos a prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. Aspecto emocional, espiritual, com certeza, porque são essas virtudes, a emocional, a intelectual e a espiritual, que nós vamos levar na nossa bagagem. O resto tudo nos foi dado por empréstimo, inclusive o nosso corpício dessa encarnação. Então, se você na próxima encarnação quer ter mais cabelo, que isso é uma coisa que eu vou reclamar, eu vou entrar 2 vezes na fila do cabelo, ou olhos azuis, né? Vamos trabalhar nessa encarnação e no nosso próximo corpo que nos for dado por acréscimo, quem sabe a gente tenha mais poder de escolha, né? Porque a gente sabe que o poder de escolha do corpo está associado ao grau, né, de perfeição do espírito. Então, esse primeiro solo é o solo que nós temos que trabalhar mais, tá? Nosso terreno tem todos os tipos de solo, ele não tem um terreno único. Então, é aquele lugar na nossa vida, a relação com o trabalho, a relação com a família, a relação com os agregados, que às vezes é sempre um campo minado, né? Os agregados são um campo minado porque a gente os desconhece, então a gente pisa às vezes e é bomba história, mas é porque a gente ainda não conhece. Conforme a gente vai conhecendo esse terreno, a gente vai aprendendo a pisar nos lugares mais corretos. E aí nós seguimos na estrada da vida,
que é longa e é tão linda. O segundo terreno que Jesus nos fala é o terreno, as sementes que caíram sobre as pedras, né? Lembra que o arado passava, movimentava a terra e movimentava as pedras também no tempo de Jesus. E algumas sementes ficaram sobre as pedras. Sobre as pedras existia um pouquinho de terra, porque Jesus falou que as sementinhas ali caíram e brotaram rapidamente. Porém, logo abaixo dessa pequena espessura de terra, nós tínhamos as pedras e por conta disso as sementes não se aprofundaram. É sempre aquilo que nós começamos e não nos aprofundamos. É quando a gente vem aqui e fala assim, nossa, que conteúdo legal, eu vou levar para casa, eu vou estudar, eu vou aprender mais a respeito. É quando a gente vai num seminário e fala, nossa, que conteúdo maravilhoso. Você sai de lá, esqueceu o conteúdo, não colocou nada em prática. Então essa semente, ela não enraizou no nosso coração. Ela não teve a profundidade necessária para que ela desse frutos. Num primeiro impacto a gente fala, nossa, a gente se emociona, que coisa linda, vou levar isso para minha vida, é um grande aprendizado, só que depois no dia a dia a gente esquece. Então é essa semente que fica sobre essa pequena película de terra. Brota rapidamente, porque tem um pouquinho de terra, tem sol, tem água, porém não tem profundidade. E aqui o convite é para que nós possamos aprofundar os conhecimentos. Tem pessoas que chegam na casa espírita e falam, nossa, já li todo o Pentateuco 5 vezes, desde que eu tinha 15 anos. Mas você vai ver na vida prática, ele não conseguiu colocar ainda em prática os ensinamentos de lá. Nossa, eu já li todos os romances de Emmanuel, eu já fiz o ESG 5 vezes em todas as casas espíritas que eu passei. Mas você vai ver e ele está ainda com dificuldades básicas, assim, de convivência com as pessoas. Então, quer dizer, os conteúdos chegaram. A semente foi colocada sobre uma película de terra, mas ela não teve a profundidade necessária para transformar o nosso coração. Que não adianta a gente ter conteúdo, ler 150 mil livros, se nós não usarmos esse conhecimento para aprofundar no nosso coração, né? É lindo quando eu vejo as pessoas falarem, pergunta 625, eu falo, gente, como que pode? A pessoa lembra o número da pergunta, a resposta A, B, C e D. Eu fico extremamente impactada. Eu não sei. Mas, não sei e, sinceramente, para mim, isso é irrelevante. Para minha jornada hoje, como Cláudia, o mais importante é que se eu pegar um tipo de solo do meu coração e eu conseguir transformar ele num solo mais fértil nessa encarnação, eu já ganhei a minha encarnação, sabe? Então, assim, às vezes a gente foca e abre todas as janelas do entendimento e quer fazer tudo ao mesmo tempo, quando não é impossível, né? Não existe braços e pernas e pensamento suficiente que tenha essa amplitude. Se não fosse assim, vocês acham que Deus nos daria tantas encarnações para aprimorar? Olha os bilhões que Jesus, formando a Terra, mandando os seus emissários. Quantos já tiveram na Terra antes de nós para nos dar o exemplo, para nós termos livros, para nós termos cultura, para nós irmos desenvolvendo o nosso planeta? Se fosse fácil assim da gente, numa encarnação, corrigir tudo, nós não teríamos tantas oportunidades. Elas seriam inócuas, nós já estaríamos nos planos elevados. Então, se nós estamos tendo essa oportunidade, e elas são muitas, é porque mudança dói. Infelizmente, dói. E é difícil. E não é difícil para mim, é difícil para todos. Porque as dores vão bater na porta de todos nós. Em momentos diferentes, de lugares diferentes, mas elas vão chegar, porque os testemunhos vão chegar. Tem muitas pessoas que falam, nossa, mas antes eu não percebia as coisas, mas agora, quando eu comecei a estudar, parece que tudo está acontecendo, porque quando a luz do conhecimento penetra, aquilo que antes não nos incomodava mais, agora incomoda. Porque a gente fala assim, nossa, mas isso não está correto. Não tem coisas que vocês faziam há 20 anos atrás, vocês são muito jovens, mas há um tempo atrás que hoje vocês não fariam? Coisas que nós pensávamos que hoje a gente fala, nossa, mas isso não tá bom. Porque hoje a gente está afinando, a gente está depurando os conhecimentos e unindo com as leis que estão na nossa consciência. Então, o que antes era ruim, que a gente não percebia, hoje a gente se dá conta de que aquilo é ruim. Então, é nesse trabalho de aprofundar os conhecimentos, de buscar no nosso interior
como aquilo vai ser importante para a minha vida, não para a vida do nosso cônjuge. Por mais que nós gostaríamos de transformá-los antes de nós mesmos. Não para os nossos filhos, não para os nossos amigos. O nosso terreno íntimo. Quando nós aprofundamos, nós mostramos para o próximo que é possível. E quando a gente fala para o próximo que é possível, a gente diz assim, olha, se eu que sou toda dificultada aqui da vida, estou conseguindo, você também vai conseguir, meu amigo. Pode acreditar que você vai conseguir. Porque isso não pode ser uma coisa imposta. Se Jesus não impôs essas mudanças drásticas, se Deus não espera de nós essas mudanças drásticas, por que a gente tem a pretensão de vir na casa espírita e falar assim, nossa, essa palestra é perfeita para minha irmã, vou mandar para ela. Onde que está a Larissa? Entendeu? Porque a gente sempre associa os conteúdos para o externo, para o vizinho, para o irmão. Mas não, o convite é analisarmos o nosso solo íntimo. O nosso solo íntimo. O terceiro tipo de solo. Eita, esse é difícil. Esse arranha, esse machuca. Esse fala dos espinheiros. A semente chegou na terra. Porque existe fertilidade. Quando os espinhos são passíveis de crescer, quer dizer que existe terra, existe umidade, existe profundidade. Quais os espinhos da nossa vida? É aquilo que a gente não conseguiu consertar ainda. Ainda é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa intolerância, a nossa impaciência, né? Os desafios que nós ainda temos nessa encarnação. Então tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí esquecemos, saímos ali e já xingamos o moço que cortou a nossa frente. Vamos para casa resmungando, entende? Então, os espinhos são tudo aquilo que ainda nós não conseguimos equalizar. Nós temos a semente do bem, do amor, da virtude, da verdade, do belo. E nós, muitas vezes, permitimos que o terreno íntimo do nosso coração dê vazão aos outros sentimentos. Nós estávamos conversando na viagem para cá, eu e o Renato, sobre como o mal, ele é ousado, né? Às vezes a gente tem uma reunião que é profícua, que é positiva, todos têm a mesma sintonia. Se lá tem 10 pessoas, se uma pessoa fizer certo tipo de avaliação, isso pode desenvolver um raciocínio completamente diferente para as outras pessoas. Então, o mal, ele é ousado. O mal, ele perturba. Mas ele também quer que a gente use a nossa inteligência. E nada como a nossa consciência tranquila. Quando a gente tem a nossa consciência tranquila, que a gente está fazendo dentro das nossas possibilidades, tudo que é possível para que aquilo dê certo, vai dar certo. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser na próxima encarnação. Mas isso vai acontecer. Porque a verdade, ela é soberana. E ela sempre vai aparecer. Nem que seja depois que a gente desencarnar e olhar aquele telão e começar a ver o que a gente deixou de fazer, o que a gente se equivocou, né? Mas a verdade sempre vai aparecer. Então, você tá lá, é melhor perceber agora, né? Vamos combinar. Aqui, ainda encarnado, a gente já consegue corrigir muitas coisas. Lá no telão, a gente fala, nossa, vou ter que voltar. E aí tem aquelas encarnações que a gente repete sempre os mesmos modelos, né? A gente vai, desencarna, conversa com os nossos anjos, programa a nossa encarnação, olha, eu queria corrigir isso, essa é a minha área com mais dificuldade, aí encarna, padece dos mesmos equívocos, volta, revisa de novo. Você vê como a piedade e a generosidade divina, ela é ilimitada, né? Porque nos dá inúmeras chances e a gente continua com o nosso livre-arbítrio se equivocando e deixando que os espinhos cresçam no nosso coração. Qual que é, então, no primeiro, nosso coração era tão impermeável que nós não tínhamos conscientemente condições de arejar ele. Então vem um elemento externo, que é a dor. No segundo tipo de solo, que era a pedrinha, nós temos ali escolhas, que são aprofundar os conhecimentos cristãos e o amor de Deus dentro de nós. No terceiro, é o exercício da vontade do livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio? Nós podemos dizer sim e não? Nós podemos concordar ou discordar com elegância, né? Não precisa, para discordar, a gente não precisa brigar. A gente diz assim, ó, vamos concordar em discordar. Não tem nenhum problema. Você gosta do Inter, eu gosto do Grêmio. Não é assim. Lá em casa todo mundo gosta do Inter, porque senão nós não teríamos casa. Mas o que eu quero dizer é que é tão bom a gente poder respeitar, né, o posicionamento do outro, mas também com
com lisura, com educação, dizer assim, olha, tudo bem, esse é o seu ponto de vista. O meu ponto de vista é esse. E como eu respeito o seu, eu gostaria que você respeitasse o meu. Mas é que isso é um exercício, né? Então, para que nós possamos permitir que as sementes germinem mais do que os espinhos, é necessário o uso do livre-arbítrio a nosso favor. Porque às vezes a gente se equivoca e pensa que o uso do livre-arbítrio é fazer o que a gente quer o tempo todo, e muitas vezes isso compromete a nossa encarnação, que são as nossas más escolhas, né? Então, olha como Deus aposta nas nossas melhores escolhas. Ele nunca nos tira o direito ao livre-arbítrio, salvo exceções em que a gente vai se comprometer muito nessa encarnação e vai se prejudicar. O nosso livre-arbítrio é sempre preservado. Então, aqui é o uso da vontade. É o capítulo 2, o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Potência da alma, vontade. Faça suas escolhas. Pense e reflita nas escolhas que você está fazendo. E aí, segue em frente. Uma vez que a gente reflete, faça as escolhas e segue em frente, o que os outros vão pensar daí já é um problema deles, não é nosso. O importante é que nós estejamos com a nossa consciência tranquila. É impossível nós agradarmos todos ao tempo todo, né? Isso não é impossível. Jesus não conseguiu, e nós ainda com a nossa precariedade espiritual temos muito mais dificuldade de agradar todo mundo. E é importante que a gente lembre que são escolhas. Eu faço as minhas, os outros fazem as deles, e a gente segue em frente, respeitando uns as escolhas dos outros. Então, esse terceiro tipo de solo vai ser uma escolha nossa. Nós vamos permitir que os espinhos, e que a gente acabe com os espinhos arranhando as pessoas que estão ao nosso redor, machucando, né? Porque às vezes a gente pensa que está ajudando e está machucando. Ou a gente vai, através realmente do uso das virtudes, de uma boa leitura, de, às vezes, pensar, né? Porque eu tenho uma amiga que me ensinou muito no Espiritismo, que ela falava, o melhor é não pensar. Se pensar, não fala. Mas se falar, não faz. Porque às vezes compromete mesmo, entendeu? Então o ideal seria que a gente não pensasse o mal, que a gente não tivesse raiva, que a gente não tivesse de mandar o outro para o devido lugar que a gente imagina que ele deveria estar. Então, melhor é não pensar. Mas daí, se pensar, não fala mesmo, ó. Toma a aguinha do silêncio. E se falar daí, aí compromete mais, porque uma palavra dita não volta atrás, né? A gente vai ter que dizer 1000 palavras para corrigir uma que a gente deu no momento em que a gente estava irritado, que a gente não repensou, recalculou. Porque pensa, no direito, né? Quantas verdades a gente tem? Pelo menos 3. A verdadeira, a do A e a do B, né? Cada um vê do seu ponto de vista e é o que realmente aconteceu, que a maioria das vezes a gente nem consegue perceber. Então, nem sempre o nosso ponto de vista está com toda a claridade necessária para que ele seja o 100% correto. Então, é importante que a gente tenha a humildade de dizer, olha, pode ser que eu não esteja 100% correto, então vamos analisar as outras possibilidades, né? Para que a gente não tenha essa arrogância de achar que a gente está sempre certo e que o nosso companheiro está sempre equivocado. Então, o terceiro tipo de solo requer o uso do livre-arbítrio. Essa é a ferramenta. Então, no primeiro era dor e a gente era totalmente inconsciente e impermeável. No segundo, é uma questão de aprofundamento dos conteúdos. No terceiro, é uma questão de escolha e de exercício de vontade. Deixar que realmente as sementes do bem proliferem no nosso coração e deem frutos com abundância. E no quarto tipo de solo, é o tipo de solo mais apropriado, é onde nós queremos chegar, certo? Todos nós estamos buscando um terreno mais apropriado do nosso coração, para que as sementes do evangelho possam crescer. O quarto tipo de solo, ele também tem diferenças de produtividade. Jesus fala que em alguns lugares deu 100 para uma semente, outros 60, outras 30. Então quer dizer que mesmo o solo que é bom, ele tem diferença de acordo com as circunstâncias e das escolhas que a gente faz. 100 é um limite? Não, é ilimitado. A gente não sabe quantos frutos pode ter numa sementinha, né? Pensa, vocês hoje estão aqui, convergindo no amor de uma casa abençoada. Ali do lado nós temos as crianças e aquela abençoadinha que é um anjo, gente, que criança mais educada. E esse também, essa coisa linda que está aqui. Vocês não sabem as sementes do evangelho vão fazer na vida dos filhos de vocês. Quem sabe eles no futuro não serão grandes espíritas,
grandes escritores, pessoas que possam propagar o bem e o amor através das sementes que foram plantadas no coração deles nesse momento. Então, parabéns a todos os pais que trazem seus filhos para a evangelização. Isso é o futuro do espiritismo. O que nós fazemos aqui nada mais é do que ir trilhando esse caminho que ainda é impermeável para deixar para eles um terreno mais fértil, para que a vida deles seja menos complicada, mais feliz, com escolhas melhores. Então, parabéns. Tenho certeza que essas sementes darão muitos frutos. Então, essa terra boa é a terra onde já foi bem trabalhada. Tem departamentos da nossa vida que a gente percebe que a gente já tem um alcance melhor, né? Que a gente consegue se conduzir melhor. E tem departamentos da nossa vida que a gente vê que a gente ainda carece de mais aprendizado, de mais esforços. Então, esse terreno é o terreno que permite que a semente entre. Existe ali uma boa irrigação, existe o sol. Para o arroz, para o plantio do arroz, é necessário realmente água no pé o tempo inteiro e sol intenso para que as sementes, né, sejam bonitas. E é uns cachos lindos assim. Se a gente pensar no quarto tipo de solo hoje, desculpa, a gente está com tempo ainda? Que horas são? São 11h17. Ah, tá. Se nós pensarmos hoje no mundo tecnológico, vamos pensar assim. Quando o meu pai plantava arroz em 1970, eu devia ter 3 anos, eu morava numa ilha. O arroz era cortado com foice. E eles faziam umas coisas que eles chamavam de medas, que era, eles juntavam aqui, que é como se fosse um boquezinho, né? O arroz é como se fosse um boquezinho. O trigo é mais firme, mas o arroz ele cai. E eles cortavam com foice. Então tinha que vir uma equipe de homens que eles contratavam e iam de fazenda em fazenda trabalhar. Então eles faziam as medas e depois isso passava por uma trilhadeira, que é um negócio bem precário. E aí eles ensacavam esse arroz para depois levar para os engenhos para beneficiar. Hoje em dia, uma colheitadeira faz o trabalho que, sei lá, 60 homens faziam em quase um mês, em um dia. Então, olha como a tecnologia vem para salvar o nosso tempo. Lembrem das nossas mães, que lavavam fralda e passavam fralda. Hoje em dia, é uma fralda descartável. Olha quanto tempo a gente economiza. Quem já cozinhou em fogão a lenha? Assoprando. Então, nós também. Então, assim, o que a tecnologia trouxe, o que as benesses da saúde nos trouxeram, são também para esse tempo que hoje sobra, ao invés de lavarmos as fraldas, cozinharmos no fogão a lenha e cortarmos o arroz com foice, para nós aprimorarmos a nossa alma. Ocorre que nós estamos usando, às vezes, a mídia, que poderia ser uma coisa extremamente positiva, uma ferramenta extremamente benéfica, para esquecer o nosso solo íntimo e cuidar da vida do outro. Então eu acordo e eu vou ver o que a Joaninha fez no Instagram. Não importa, isso são escolhas, né? Tudo são escolhas. Mas ao invés de eu olhar para dentro, usar aquele tempo a meu favor, eu esqueço que eu tenho um interior e que o meu território precisa ser cuidado e eu vou cuidar para saber aonde a Joaninha está, onde ela almoçou, onde ela tomou café da tarde, aonde ela viajou. Ninguém nas mídias sociais tem olheira, né? Os cílios estão sempre impecáveis para as mocinhas não precisam disso. Os moços estão sempre com os melhores carros, com as melhores roupas, nos melhores lugares, comendo as melhores comidas, viajando nos melhores aviões de primeira classe. A vida normal é assim? O dia a dia nosso é assim? Então, vamos pensar juntos. Tudo isso que veio a nosso favor em matéria de tempo, para que nós possamos aí usar o nosso tempo a nosso favor, é para usar a nosso favor mesmo. E não esquecer do nosso terreno íntimo. Porque toda vez que nós determinamos uma grande fatia do nosso dia para observarmos a vida alheia, é um período que nós não estamos observando a nossa vida íntima. Então o convite é cuidar de cada um de nós antes de qualquer coisa. Como diz lá no avião, se der despressurização, você bota máscara de oxigênio em você e depois você ajuda a criança ou o vizinho que está do lado. Porque você preservando a sua vida, você consegue preservar a vida do outro. Olha quantas ansiedades, quantas dissabores. Eu sou uma pessoa
que têm uma vida social precária demais. A minha foto do Facebook, eu acho que deve ter uns 20 anos que está lá, foi o Renato que abriu, eu não sei a senha, mas um dia eu vou descobrir. E eu não tenho, porque eu acho que eu ainda não tenho maturidade para ter. Eu vou ser bem honesta com vocês. Eu acho que eu não tenho maturidade para ter, porque é um vício, né? A gente vai engrenando e toma café quando a gente vier 10 da manhã e a gente está lá na vida do outro, viajando com o outro, fazendo as coisas com o outro e esquece que o dia a dia exige de nós atitudes que a gente precisa mudar. Então esse é o convite do quarto solo. É fazer com que aquele terreno que já está propício dê mais e mais produtividade cada dia. E isso é uma escolha individual. E lembrar das estações, porque a nossa vida é feita de estações. Agora nós estamos primavera-verão, né? Aqui nessa terra abençoada, que graças a Deus não faz frio, que eu amo. Mas na nossa vida existem as 4 estações. E quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está pleno, muitas vezes a gente esquece do terreno íntimo, porque a gente está pleno e a gente não sente a dor, né? Então é importante que a gente guarde reservas, como as formiguinhas trabalhando na primavera e no verão, para que no outono e no inverno elas tivessem suprimentos, né? Sábias. Então, assim, é guardar no tempo da calmaria elementos, conhecimento, fazer essa reserva de esforço, de fé, de realmente acreditar e guardar no seu íntimo coisas boas. Porque se nós, nos momentos bons, não tivermos nenhuma preocupação com o nosso terreno íntimo, quando chegar os momentos de provação, a gente não vai ter as provisões. A gente não vai ter estocado nada no nosso coração. Então, buscar estocar, fazer aí, ter sempre um bom estoque de amor, de trabalho feito na caridade, no bem, de cuidado com o próximo, de nunca esquecer de fazer a ligação para o seu pai, para sua mãe, dizer enquanto eles estão vivos, se não estiverem vivos, faça uma oração, procure os seus, ame aqueles que estão ao seu redor, diga que ame. Tem horror das pessoas falam, não falo que ama, porque daí ele vai ficar todo bobo. Não, fala. Marido, olha, eu realmente te amo. E é verdade. E já há 38 anos. E diga que ame, porque isso cria uma relação de confiança. Quando a gente fala a verdade, a gente cria uma relação de confiança. Ninguém consegue criar uma relação de confiança. Não vou dizer, porque senão ele vai ficar convencido. Não vou dizer que foi bom, porque daí ele vai ficar todo bobo. Ou coisa que o valha. Então fala, gente. O Raul Teixeira teve uma palestra que ele fez no que na época era o Allan Kardec, acho que 20 anos atrás, né? Que ele falava isso. Você ama? Fala que ama. Você ama? Fala que ama. Qual é o problema de dizer que a gente ama? É tão bom. Isso nos liberta daquela pretensão de dizer que nós somos melhores e que nós temos que ser amados e não amados. Não, é uma estrada linda que se conecta. Ame para que você seja amado. Às vezes a gente quer que o outro cuide da gente, que o outro nos ame, que o outro nos dê presente, que o outro nos bajule, quando a gente não tem a reciprocidade. Então dá com abundância, porque o amor, ele não tem limites. E ele irriga o nosso coração e nos ajuda nas provisões durante a primavera e o verão, para que no outono e no inverno, nos momentos de prova e de testemunho, onde nós somos chamados a dizer que realmente entendemos o conteúdo que Jesus deixou para nós, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, olha, Jesus estava dizendo, a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Não adianta a gente querer só amar o próximo, que também não vai funcionar. Então, essa estrada do amor, do entendimento, precisa fazer parte da nossa vida. Aqui algumas perguntas que eu nem vou passar, mas eu queria que a gente lembrasse então que o nosso coração não é uniforme, que nós não temos só um tipo de terreno, que nós temos os 4, e que a nossa busca hoje aqui enquanto encarnados, e com a bênção de termos a doutrina espírita como nossa bandeira, que é uma doutrina que não tem limites, tudo é aberto, todos os conteúdos são para todas as pessoas. Não existe nada que a Larissa possa saber que a Kátia não possa, ou que a Ângela não possa, entende? Então o conteúdo é para todos os elementos estão aqui. Façam uso, aproveitem, façam perguntas, continuem indo aos eventos, parabéns pelos esforços de vocês, pelos esforços e pelo empenho em continuar crescendo e divulgando isso para o seu coração. No momento em que você muda,
e os seus conceitos mudam, as pessoas que estão ao seu redor vão perceber e vão perguntar, aonde você vai? Aí você fala assim, eu vou na Casa Espírita Nova que abriu, você conhece? Vou te dar o endereço. Porque é através do exemplo que a gente vai transformando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, lembremos que o coração vai dar flores e frutos lindos, doces na nossa vida, mas que carece de um tempo, de paciência, de perseverança no bem. Porque às vezes também a gente vem e a gente pensa assim, olha, eu tô com esse problema, passa pelo acolhimento fraterno e a gente pensa que aquilo por si só basta. E aqui na Casa Espírita a gente vai convidar a pessoa assim, leva para casa e lê. Ela diz, mas eu vou ter que ler? Vai ser bom. Porque você está sendo convidado a se transformar. Aqui o band-aid não existe. Quando a gente encontra Jesus, a gente encontra um caminho de conhecimento que é infinito. Eu sei que muitas vezes as nossas dores vêm e a gente chega aqui e a gente quer um band-aid. A gente, por favor, me ajuda. É um band-aid que eu preciso na hora para estancar aquele sangramento. Mas esse sangramento e essa ferida só vão cicatrizar realmente se for de dentro para fora. Então a gente precisa tratar o nosso terreno íntimo e aprender todos os dias. Um pouquinho só, não precisa ser muito. Se a gente fizer um pouquinho diferente todo dia, a gente vai ter uma estrada linda pela frente. Mesmo com que chute, sem que chute, descalço, a cavalo, de carro, no futuro sabe-se lá voando, né? Porque do jeito que as coisas vão e a vida muda, mas andar pelas estradas da vida, que são lindas, com lugares belíssimos para que nós possamos aproveitar, como as 4 estações. Mesmo no inverno tem a sua beleza, né? Tem as árvores que fazem aquele contorno, a neve que cai ao solo, né? O outono com as suas cores lindas, de folhas diferentes. Então sabemos aproveitar as estações, sabemos aproveitar o uso das sementes do Evangelho para realmente permitir que elas façam a diferença e ressonância no nosso coração. Nós não sabemos o potencial de uma semente, que foi o que a gente falou aqui com relação às crianças e com relação a todos nós. Até o último suspiro é possível de aprender. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas hoje eu estou com 57, eu não tenho muita coisa para aprender. Temos, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui nessa encarnação. Então, temos muito a aprender. E eu desejo do fundo do meu coração que esse pequeno e singelo estudo sirva talvez de motivação para vocês voltarem na parábola das sementes, que é uma parábola mais falada, né? E que Jesus mais comentou, foi um comentário bom que ele deu a respeito de cada passagem, de cada terreno. Sirva para vocês como estímulo para continuar estudando, para continuar unidos nessa casa tão linda de luz, amor e caridade que eu vejo aqui. Parabéns a todos pelo empenho de estarem aqui. Um abençoado final de semana, um abençoado domingo e nos veremos em breve, se assim for do nosso merecimento. Obrigada.